Olá, gente. Mais uma aula, né? Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja certinho. Sou eu, a professora Cristiana, de língua portuguesa. Então, hoje vamos dar uma olhadinha em estrutura das palavras. O que é isso? Como é que é isso? Como se processa? Como é que se faz? Então, olha só, hoje nós vamos dar uma olhada nas estruturas, a parte, porque cada palavra ela tem alguns elementos, algum elemento de formação na criação daquela palavra, na origem daquela palavra. Então, a maioria das palavras, algumas palavras ou quase todas as palavras possuem vários elementos nessa construção dela, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha na estrutura das palavras, na forma como cada uma das palavras são formadas. Então, a palavra ela é dividida em partes menores, né? Que são chamadas de elementos mórficos. Então, esses elementos mórficos são os elementos formadores de uma palavra, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui que eu coloquei aqui para vocês. Na palavra gatinho. Gatinho, a gente percebe que é uma palavra derivada. Então, vamos antes disso relembrar o que é palavra primitiva e palavra derivada? Palavra primitiva é aquela que dá origem a outras palavras, tá certo? E a derivada é justamente aquela que veio da palavra primitiva. Então, se eu pegar a palavra gato, eu sei que a palavra gato é uma palavra primitiva. Gatinho é uma palavra derivada, tá certo? Então, na palavra gatinho eu tenho gat, G-A-T, o I-N-H, né? E o O. Infelizmente, percebam, tem o in, que é um elemento de formação desta palavra, infelizmente, feliz, e eu tenho a palavra mente ali que está agregando mais valores a essa palavra, tá certo? Então, quais são os elementos mórficos, né? Porque ali só foi um exemplozinho para que vocês pudessem perceber que cada partezinha das palavras terminam passando algumas informações. Então, quais são esses elementos mórficos das palavras? O primeiro dele é o radical. E o que na verdade é radical? Radical também é conhecido como raiz, porque ele, na verdade, vai dar a origem a outras palavras que tenham aquela mesma raiz, tá certo? Então, radical é a raiz da palavra, tá certo? Aí eu tenho a vogal temática, que como o próprio nome já diz, é uma vogal. Se lembram das vogais? A, E, I, O, U, é claro que a vogal temática não serão todas elas. Aí nós vamos ver no devido momento, né? Mas a vogal temática será uma vogal. Tema, a desinência, os afixos, as vogais e as consoantes de ligação, tá certo? Então vamos lá, o que é radical? Eu já tinha até falado um pouquinho, né? Já tinha dado até uma palhinha do que é radical. Radical é o significado básico da palavra, que está contido neste elemento. É o significado básico que está dentro daquela palavra, tá certo? É a origem, é a raiz. O radical é a raiz da palavra. A eles são acrescentados outros elementos que nós vimos ali, que tem vários elementos. Então olha só o exemplo. Eu tenho a palavra pedra. Eu tenho a palavra pedreiro e eu tenho a palavra pedrinha. Percebam que o PEDR será o meu radical. Será não, é o meu radical. Então, vejam que a palavra pedreiro tem o mesmo radical de pedra. Pedrinha tem o mesmo radical de pedra. Então, tem a mesma construção, todas elas vêm da mesma origem. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, aí vamos lá para a vogal temática verbal. Então, olha aqui, a vogal temática tem como função preparar o radical para ser acrescido, para ser acrescentado pelas desinências, os outros elementos, né? E também indicar a conjugação a que o verbo pertence. Então, vamos lá como exemplo. Cantar, vender, partir, que são 3 verbos. Aí, só para a gente dar uma relembrada, cantar é um verbo de primeira conjugação. Por que é um verbo de primeira conjugação? Porque ele termina em AR. Vender é um verbo de segunda conjugação, porque ele termina em ER. E partir é um verbo de terceira conjugação, porque ele termina em IR.
Então, todos eles que tiverem essas terminações terão uma conjugação diferente. A R, primeira conjugação, é R, segunda conjugação, IR, terceira conjugação. Estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Então, olha só na observação que eu coloquei. Nem todas as formas verbais apresentam a vogal temática, e nós veremos um pouquinho mais à frente, porque em alguns momentos, o verbo ou a palavra em si, às vezes só tem radical. Deixa eu dar um exemplo, bem rapidinho para que vocês entendam. A palavra sol, que na verdade nem é verbo, é substantivo, né? Mas na palavra sol só apresenta radical, ela só tem radical, tá certo? Ela só tem radical. Reduz, por exemplo, só tem radical. Então, eu tenho que ficar atenta a esses tipos de construções, porque algumas palavras só apresentam radical, outras têm todos os elementos mórficos, que são maiores, né? Então, se agrega muito mais informação dentro de determinadas palavras. Então, olha só como exemplo aqui, ó, o parto, né? Eu tenho radical, que é até a letra T, P-A-R-T, que é o meu radical, e o O, que é a minha desinência. Agora, o que é o tema? Tema é o radical com a presença da vogal temática. Então, olha só, o tema vai ser o radical mais a vogal temática. Então, eu tenho choro, canta, se for o verbo eu choro, ele canta, né? Então, eu tenho que ficar aí atenta às terminações. Percebam que o tema é tudo isso aqui, tá? Mas ele terá a vogal temática, porque o tema é o radical mais a minha vogal temática. E as desinências, que são elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem acrescentar. Então, elas são divididas em que essas desinências? Aí tem as desinências nominais, como o próprio nome já diz, são relativas aos nomes. O que são nomes? Os substantivos. Substantivo é nome, adjetivo é nome, né? Então, as desinências nominais, elas vão sempre se referir aos nomes. E as desinências verbais vão sempre se referir aos verbos. Então, olha só a desinência nominal. Ela vai indicar o gênero e número da palavra. O que é gênero? Masculino e feminino. Menino, menina. E número? Singular, plural. Então, as desinências nominais vão indicar o gênero, masculino e feminino, e o número, singular e plural. As desinências de gênero são A e O. Menino, menina, gato, gata. As desinências de número são o S para o plural e o singular não tem desinência própria, né? Por exemplo, meninos. A letrinha S no final de meninos é uma desinência de número, está indicando que está no plural, tá certo? Aqui, ó, olha o exemplo. Gato. Gate, G-A-T, é o meu radical, o O é a minha desinência nominal de gênero, porque é do masculino. Gatos, radical, gate, até o T, desinência de gênero é o O, que está mostrando que é masculino, e a desinência de número, desinência nominal de número, que é o S, que está mostrando que existe mais de um gato. São vários, né? Então, desinência número, desinência nominal de gênero, desinência nominal de gênero, desinência nominal de número. Tudo bem até aí? Estão conseguindo acompanhar? Eu sei que são bastantes informações, né? Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Então, tem as desinências verbais. Então, são relacionadas aos verbos. Muito bom. E elas vão indicar o que as desinências verbais? Indicam o modo, o número, a pessoa, o tempo dos verbos. Então, vamos relembrar rapidinho o que na verdade significa isso aí? Vamos ver? Então, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Então,
Modo se refere a indicativo, imperativo e subjuntivo. Número, como eu já tinha falado anteriormente, número, singular e plural. Pessoa. Então, há 3 pessoas em relação ao verbo. Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. E a terceira pessoa, ele e eles. Tá certo? É óbvio que entra ela e elas também, né? Mas, de qualquer forma, as desinências, essas terminações, elas vão dar muitas informações a respeito do verbo. Vão dizer quando aconteceu o fato, por exemplo, ontem trabalhei. Trabalhei, a terminação está indicando que o meu verbo está no pretérito perfeito do modo indicativo e está na primeira pessoa do singular. Tá certo? Então vamos lá, cantávamos. Olhem só, cante é o meu radical, C-A-N-T. O A é a minha vogal temática. A vogal temática nos verbos serão representados por A, E, I. Então, as vogais temáticas nos verbos serão representadas por A, E, I. O vai, desinência modo temporal, está indicando o modo e o tempo do meu verbo. E o mois está indicando o número do meu verbo, né? Desinência, número pessoal. Então, em cantávamos, a gente percebe que tem todas as desinências ali dentro dela. Lembrando que aqui não está especificado, mas quando eu falo o radical mais a minha vogal temática, eu vou ter o meu tema. O que é o tema? Radical mais a vogal temática. Então, em canta, eu tenho meu tema. Tá certo, gente? Tudo belezinha? Tudo tranquilo até aí? Aí existem os afixos. O que são afixos? Afixos são elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. Por exemplo, se eu falar assim a palavra leal, aí na frente dela eu coloco desleal. Então, eu já alterei o significado dessa minha palavra só pela colocação desse des logo na frente da minha palavra, né? Então, isso altera tudo. Mas essa palavrinha, essa sílaba que eu coloquei, esse iniciozinho aí que eu coloquei, que na verdade é um afixo, que é conhecido como prefixo, eu sei que passa uma informação, tá certo? Então vamos lá, olhem só. Então, o que são afixos? São elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. Os afixos, eles podem ser prefixos e sufixos. O que é uma palavra fixa, gente? Uma palavra fixa o que é algo fixo, né? É aquilo que não pode mudar. Então, quando eu falo de fixo, eu posso colocar ali como radical, porque o meu radical ele é fixo dentro da palavra. Eu não posso mexer no meu radical, né? Então, prefixo significa quando a gente coloca um prefixo antes do radical, que o radical, eu lembro que vocês se lembram de que o radical é fixo, né? Ele não pode ser alterado, né? Então, e o sufixo é aquilo que a gente coloca depois do radical. Então, vamos lá, como exemplo? Então, pedrada. Lembram-se da palavra pedra que nós tínhamos falado anteriormente, logo no iniciozinho? Então, pedrada, pedre, né? P-E-D-R é o meu radical. Ada é o meu sufixo, é o que vem depois do meu radical. Inviável, viável é o meu radical. O in é o meu prefixo. Então, prefixo pré antes, sufixo depois do meu radical. Tá certo? Então, infelizmente, eu tenho prefixo e tenho sufixo também. E o meu radical que é feliz. Tá certo, gente? Tudo entendidinho aí? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Aí nós ainda temos as vogais e consoantes de ligação. Vogal e consoante, na verdade, elas servem para quê? Para questão de som dentro da palavra. Porque se de repente não tivesse aquela vogalzinha ali no meio, na hora que se juntaram aqueles dois elementos, ficaria muito estranha a palavra. Então,
vamos lá. As vogais e as consoantes de ligação são elementos que são inseridos entre os morfemas, os elementos mórficos. Lembra de morfemas que nós tínhamos visto logo lá no iniciozinho? O que são morfemas? Os elementos formadores das palavras, né? Radical, vogal temática, tema, desinência, os afixos, né? Então, as vogais e as consoantes de ligação são elementos que são inseridos entre os morfemas, elementos mórficos em geral, por motivo de eufonia, ligado pelo motivo do som, tá certo, gente? Ou seja, para facilitar a pronúncia de certas palavras, né? Tá ligado ao som mesmo. Então, eu tenho a palavra silvícola, né? Foi colocada aqui, ó, silv até o V, cola, né? Silvícola. Então, na palavra silvícola, tem o I, que é uma vogal de ligação, está ligando um elemento ao outro elemento. Paulada, olha só, a letra L também foi inserida ali, entre esses dois elementos, então tem uma consoante de ligação. Café e cultura, tem a letra I, que é a minha vogal de ligação. E aí, gente, tudo ficou bem claro? É claro que nós teremos que exercitar bastante, porque são muitas informações, todas elas num momento só. Mas, de qualquer forma, vocês com os exercícios tirarão todas as dúvidas, a coisa vai ficar muito mais tranquila. Então, gente, até a próxima, tá? Tchau, tchau!